Carreira consolidada e nome bem respeitado, Farias Filho hoje é um dos vereadores mais atuantes na cidade de Ipu e também um dos mais polêmicos. Hoje ele vem papear com Vinícius Braga e fala sobre tudo. Com vocês, Farias Filho. Bom, eu estou recebendo hoje aqui para um bate-papo super especial. Ele que é vereador, também trabalha na polícia e está hoje aí como líder da bancada de situação da prefeita Milena Damasceno. Vereador Farias Filho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma alegria lhe receber, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Estamos aqui à disposição, Vinícius. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, primeiro de tudo, quantos anos você tem? Você tem uma cara assim de menino que eu não consegui decifrar a sua idade. Deixa eu chutar, eu sei. Na verdade, eu tenho 48 anos de idade. Bem vividos? Bem vividos. Bem vividos. Pai de família, com duas filhas, com minha esposa Eveline, que é a Monique Zarria, a mais velha, que está fazendo medicina em Sobral, e tem a Vitória Evelyn, né, que está com 14, vai para 15 anos agora, nesse mês, próximo mês agora. E tem a Natália, de um outro relacionamento, na época de mais jovem, que hoje tem 29 anos, e uma neta de 8. Olha, já... E a Malu, Maria Luísa. Já é vovô. Já é vovô. Ah, já é vovô. Vovô bem novinho. Bem novinho. Agora, deixa eu te perguntar, você hoje também atua na polícia, além de ser vereador, que a gente vai já falar disso, mas atua na polícia. Qual é a sua atuação na polícia? Pronto, eu sou escrivão de polícia civil, é uma função que eu já exerço há 25 anos. Agora a gente já está no 25º ano já, em novembro, se Deus quiser, a gente completa aí. Vai estar comemorando aí esses 25 anos de serviço dedicado à vida pública. Então, o que te motivou a você entrar para a vida pública? Você sempre quis seguir esse rumo? Você diz na questão política ou na própria polícia? Na própria polícia, que foi o primeiro de tudo, foi a polícia? Eu acredito que assim, Vinícius, eu perdi meu pai muito novo, né? Inclusive meu pai foi assassinado em 84, né? Durante um evento, um fato que realmente a gente teve uma bicicleta tomada de furto da frente da minha residência. Meu pai saiu para ir saber quem teria feito e acabou encontrando com o autor, que acabou desferindo até uma facada contra o peito dele. E eu cresci, eu acabei desenvolvendo muito criança, mas acabei desenvolvendo esse ímpeto de, digamos assim, de responsabilidade em querer buscar, investigar e prender. Porque o cara foi preso e logo em seguida conseguiu fugir. Depois tivemos conhecimento de que ele teria cometido um outro homicídio, mas fugiu de novo. E aí eu acabei crescendo com aquela intenção de um dia poder alcançá-lo, digamos assim. Investigar e alcançá-lo para colocá-lo de trás das grades. Eu acho que essa era a única forma que haveria da gente colocar, era entrando na polícia e realmente dando, digamos assim, por materializado aquilo que a gente sonhou desde criança, digamos. Então foi estilo Batman, né? Assim, uma história assim, bem de cinema mesmo, né? Sim, realmente. E na política? Como é que você entrou na política? Política, era um desejo seu? Política, daí eu trabalhava no Ipu 2007 para 2008 e acabei sendo transferido daqui e fui para Guaraciaba do Norte. Em Guaraciaba do Norte a gente foi atuando e com o tempo as próprias pessoas que eram atendidas, elas falavam da forma como eu atendia, da atenção que eu dava e começaram a dizer que eu tinha muito essa característica, essa forma de lidar, de ser muito político na forma de lidar. Porque eu sempre queria estar beneficiando aquelas pessoas que procuravam, que recorriam à polícia, né, de algum modo. E aquilo foi me instigando. E aí veio a minha cunhada Arlete, já estava vereadora aqui no Ipu. E eu ficava naquela questão de um dia eu vou ser candidato no Ipu, e a minha mãe, não, calma que tudo é no seu tempo, e as coisas foram indo de modo que veio a oportunidade em Guaraciaba. E aí eu me lancei candidato, fiquei a primeira vez inexperiente, fiquei como suplente, né? E aí na segunda a gente realmente embarcou com mais conhecimento e vendo de como a coisa realmente funcionava, levando realmente sempre a sério e deu certo. Agora, como é que você faz para você conciliar a vida? Tem a vida de político, tem a vida na polícia, tem a vida familiar. Como é que você consegue conciliar tudo isso de uma forma saudável? É complicado, mas aí eu costumo dizer que para tudo que se faça, você tendo uma base familiar sólida, te dá realmente esse suporte para você desenvolver tudo com muito afinco, com muita responsabilidade. E outra coisa, mais do que isso, é gostar do que faz. Então assim, eu amo a polícia, eu amo o que eu faço
e entrei na política como uma forma de realmente atender o pedido de algumas pessoas e peguei gosto. Vi de como é que a gente pode ter essa oportunidade de ter que estar ajudando outras pessoas, isso aí para mim é magnífico. Então assim, são duas coisas que eu lido, são pesadas, mas eu faço realmente com muito prazer. Aí, então, quando você faz com amor, né, pronto, torna leve. Torna leve, né? Verdade. Agora, desse seu tempo atuando como escrivão, né, como é que, assim, qual foi um momento marcante que você viveu que hoje você possa dizer, esse momento aqui foi o que mais me marcou? A nível de polícia? A nível de polícia. Eu poderia dizer de felicidade quando eu tomei posse, porque aí você estaria realizando realmente um sonho. E a nível de tristeza, a perda de um grande amigo meu, que foi o Francisco José Ferreira Braun, Dr. Braun, um delegado que realmente a gente iniciou juntos e foi o cara que realmente me deu boa parte do conhecimento que eu tenho de polícia. Então assim, foi mais do que um delegado para mim, foi um irmão que eu não tive de sangue e que me deu várias oportunidades de conhecer muita coisa e trazer para a experiência que eu vivencio hoje. Agora, você também teve momentos, você falou um momento feliz, um momento triste. Agora, um momento engraçado, já teve? Momento engraçado. Porque é só o que deve ter, porque polícia, olha, né, lida com tudo e não tem opção, tem que lidar, né? Um momento engraçado, eu lembro de uma situação que a gente, foi uma possível prisão que seria feita, e a gente, inclusive aqui trabalhando no IPU em 2002, início de carreira, e nós tivemos que intimar um sujeito que era da Taperinha, só que nós tínhamos ido por Engenho dos Belém, Santa Luzia, e acabamos tendo que escalar boa parte andar boa parte daquela serra, e conseguimos chegar no local que realmente o sujeito morava. Só que nós chegamos tão cansados que quando nós avistamos o indivíduo que a gente tinha que prender, ele saiu correndo. E aí o delegado ficava, vai, corre. E eu digo, não, corre o senhor, corre. E acabou que ninguém tinha gás para correr mais. Então assim, é algo que foi interessante e engraçado, mas que ainda bem que não era um mandado de prisão para ser cumprido. Ele seria, na verdade, intimado. O sujeito que estava dando um trabalho lá, mas esta é uma das histórias assim que a gente traz na memória, como engraçado. Assim, o seu trabalho como polícia, ele te ajuda hoje na vivência como vereador, na política? Você consegue, assim, hoje, como vereador, pegar a bagagem que você tem da polícia e talvez chegar mais perto da necessidade do povo? Ou não? Na verdade, a gente tem essa proximidade. Você, digamos assim, por ser uma vida pública, né, a polícia em si, nós temos essa proximidade de estar lidando diariamente com pessoas. Então, assim, cada pessoa com sua necessidade, e aí quando a gente consegue identificar que a questão é política, eu aproveito do ensejo apenas para direcioná-la. Eu gosto muito de empoderar as pessoas, dando inclusive conhecimento de onde buscar. Eu acho que o trabalho de vereador ele também tem que ser imposto dessa forma, porque assim, muitas pessoas lhe buscam na intenção, por exemplo, você às vezes quer adquirir um determinado medicamento, ou um determinado produto que é doado pelo CRAS, né? Que é repassado pelo CRAS, pela assistência social, melhor dizendo. E eu acho que o vereador, muitas pessoas procuram pela falta de conhecimento, achando que o vereador tem que adquirir, tem que comprar e repassar. Mas muitas das vezes só falta realmente o conhecimento. E o vereador ali indica, olha, medicação, o medicamento você vai procurar junto ao CAF, se for questão fraldas ou algum mantimento, você vai procurar assistência social. Então, é uma forma também que o vereador tem de empoderar as pessoas a procurarem onde realmente deve ser procurado. O município recebe para isso. Então, né? Existe esse amparo, né? Existe. Agora, filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você veio de Guaraciaba para o Ipu. Foi uma decisão pessoal ou estratégica, politicamente falando? Foi pessoal. Na verdade, o que acontece? Esse sonho era um sonho que estava, digamos assim, adormecido. E eu estando lá em Guaraciaba, aconteceu já digamos, faltando um ano e pouco, aconteceu o falecimento da minha mãe. E ela já vinha cobrando muito para que eu saísse da política. Por qual motivo? Porque logo assim que eu entrei lá, a minha forma aguerrida de lidar com a política me fez com que eu sofresse uma tentativa de cassação. Instauraram um procedimento administrativo contra mim junto à Câmara e ali fiquei correndo aquele risco de ser cassado. Por qual motivo? Motivo nenhum. Criaram, na verdade, para de alguma forma me perseguir, mas não conseguiram. Passei 4, 5 meses, a gente conseguiu apresentar
a defesa necessária e realmente não ter sido submetido a esta cassação. Porém, enquanto aquele processo tramitava, eu desabafava muito com minha mãe. Eu comentava, não era pelo conhecimento jurídico dela, porque minha mãe não tinha conhecimento nenhum. É só porque ela era Mas mãe. era só o fato de ser mãe, era a base. De você desabafar, o fato dela te ouvir já valia a pena. E aí o conselho que ela dava, ela disse, pois saia da política. E aí coincidiu de faltando um ano e pouco, aí ela veio a falecer no final de 2023, né? E aí quando foi no início de 2024, quando a coisa aqui já começou a funcionar, o trabalho aqui já começou, o trabalho de oposição sendo feito, eu recebi primeiro uma ventilada a respeito de proposta, digamos assim. Mas eu disse que eu não estava disposto, porque eu estava disposto realmente a renunciar em Guaraciaba, mas para não querer mais ficar na política. Porque de alguma forma abalado ainda com o luto e com a promessa de que eu tinha feito para ela de que eu iria ficar mais esse ano e depois sairia. Mas existia uma outra promessa, que qual seria? Era que se tivesse a oportunidade um dia de vir para Ipu, quando a Arlete não fosse mais candidata a vereadora, eu daí viria para cá. E isso era um acordo informal que existia entre a minha mãe e eu. E aí a gente resolveu colocar em prática, coincidiu do convite que houve por parte do líder, né, o esposo da prefeita, o Lindenberg, e eu aceitei. E aí fizemos o trabalho, realmente um trabalho de formiguinha, porque assim, eu vim realmente muito em cima, eu vim de última hora, mas diante do trabalho que eu já desenvolvi em Guaraciaba, as redes sociais ajudaram muito, as amizades, o serviço prestado de outrora, né, das vezes que trabalhei aqui, e o próprio conhecimento da família. Nossa família, graças a Deus, realmente é muito conhecida, muito benquista aqui. E eu acho que tudo isso, a soma de tudo isso rendeu. Foi agregando também. Agregou. Agora, a política de Guaraciaba é diferente da política do Ipu. Você pode afirmar isso melhor do que eu. Como é que você conseguiu se adaptar de Guaraciaba para cá? Na verdade, lá eu estava na oposição, né? E na oposição você realmente fica muito, digamos assim, isolado, né? De alguma forma. Mas isso não impede de que você continue fazendo o trabalho a que se rendeu a fazer, né? E realmente de fiscalizar e de estar cobrando. E o que eu poderia fazer nesse sentido eu fiz. E eu acredito que tenha feito assim, muito bem feito. Nós éramos 5 opositores, mas com uma voz assim, muito alta diante dos 8 que ainda haviam, né? Então eu acho que fiz um trabalho assim, muito bem feito. Ficaram raízes fincadas lá. Tanto que quando chegou no período de eleição, muita gente me ligava. Olha, tudo bem que você não vai ser mais candidato, mas quem que você indica para poder votar? Eu digo, não, você tem toda a liberdade. Não, mas aí você com o conhecimento que tem e o fato da gente ter esse link, esse elo de ligação em respeito à sua representatividade, a gente queria um conselho e tal, enfim. E eu acho que o fato de ter saído de lá para vir para cá e ser eleito hoje, como situação, já dá mais assim, digamos, um conforto para você buscar mais. Não quer dizer que você não vai... Não. Você também cobra. Agora, a forma de cobrar é que você faz diferente. Sim. Mas, assim, não há, digamos assim, que não há tanta diferença. Eu acho que a diferença é que se deu porque lá era oposição e aqui é a situação e as coisas, de algum modo, se tornam mais... Mas aqui também é mais acalorado, né? Mas a nível de política mesmo, o Ipu eu digo que é diferente de todas as cidades que eu conheço. Aqui é muito atípico, né? Hoje você está como líder da situação, líder da prefeita Milena. Eu fui convidado. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido esse desafio que a prefeita lhe deu de ser a liderança dela da situação? Na verdade, a gente, numa reunião entre os vereadores, foi cogitado o nome e foi, digamos assim, votado de forma unânime, né? Os demais colegas concordaram em a gente ter que estar representando a prefeita nesse sentido. Gera uma cobrança maior, não deixa de ser, porque assim, tudo foca na liderança, para que a liderança venha, de algum modo, estar ali dando uma resposta, estar informando, mas a gente também é muito assessorado, digamos, nesse sentido, porque todas as informações que me cobram, eu já repasso para cada tipo de secretário, cada secretário daquele, ele já me informa de imediato, eu já consigo dar a resposta de imediato às pessoas que me procuram, às pessoas que me cobram. Então a resolutividade é muito maior, né? Não deixa de ser, assim, digamos, uma grande responsabilidade, porque você está representando, de algum modo, na parte legislativa, representando o executivo, né? Mas eu sempre deixo claro, assim, eu tenho
essa proximidade para estar cobrando e ao mesmo tempo de estar aconselhando naquilo que eu achar que também não está tão conveniente diante das cobranças que eu estou recebendo. Porque assim, o povo fica mais próximo do vereador do que propriamente da prefeita. Então a gente é mais cobrado nesse sentido. Vocês são batentes da escada. Mas assim, graças a Deus a gente tem tido essa oportunidade de ser cobrado, de estar procurando a prefeita e de estar apresentando as resolutividades, digamos assim. Agora, como é que você tem encarado esse bombardeio? Porque a oposição, a atual oposição, ela veio com gosto de gás, porque estavam na situação e agora estão do outro lado, né? Então eles estão caindo para cima mesmo. Como é que você lida com esses conflitos na Câmara, né? Com essa divergência, essas cobranças? Eu confesso a você que eu já vi, como já vivenciei a oposição, e eu sempre fui muito aguerrido nesse sentido, eu já saberia mais ou menos, eu já tinha conhecimento de como seria mais ou menos lá. Mas o que eu sempre deixei claro, e é uma cobrança desde o primeiro dia que eu cheguei à Câmara, eu deixei claro para todos os vereadores, olha, eu estou vindo, inclusive como representante da prefeita, mas eu usei até essa frase, eu trago boas novas. Eu acho que eu estou chegando aqui com esse intuito de somarmos forças para realmente a gente visar uma única coisa que é o benefício do povo. Foi o que eu me prontifiquei, deixei claro, não estava ali, deixei claro de que no meu primeiro discurso, inclusive, de que eu não estava ali para agredir de forma verbal, ou seja lá como fosse nenhum dos colegas, independente de base, mas o que a gente tem percebido ultimamente é que nós não temos tido essa reciprocidade. Então assim, estão baixando o nível, eu sei que tem que ser aguerrido, tem que cobrar, tem que fiscalizar. Agora eu sempre cobro o seguinte, quando tiver a denúncia, vá lá, investigue e veja se tem, se existe. Aí cobre, fica mais bonito. Aí chega na Câmara e realmente vai e expõe. Agora respeitando o parecer, o conhecimento ou a opinião de qualquer um outro dos colegas. Eu acho que isso tem que haver, o respeito acima de qualquer coisa. A gente está ali temporário, são 4 anos, ninguém sabe qual é o dia de amanhã. Então eu acho que passa esse período e tem que haver o respeito para continuar a amizade depois. Agora, como é que consegue continuar a amizade depois, quando você tem vontade de mandar a pessoa para aquele lugar e acabar com tudo ali? Porque deve ser, além da quintura da Câmara, que a gente estava fazendo aqui mais cedo, né? Mas não esquenta não, assim, o sangue quando chega alguém batendo desse jeito. Mas aí é onde vem a questão do controle emocional que você tem que ter, e isso é algo que eu exercito muito até na própria profissão de polícia. Quer dizer, eu sempre deixei claro para as pessoas, o fato de eu ser policial me dá o direito realmente de andar armado. E esse trabalho emocional você tem que ter, porque assim, não é qualquer um que vai estar preparado também para estar em determinadas situações. Então acho que você tem que ser muito melindroso nesse sentido, muito cuidadoso. Nós estamos lidando com pessoas e por se tratarem de pessoas são vidas e não existe nada mais valioso. Então eu disse, entre sabedoria, eu digo assim, olha, entre a pessoa ser sábia e a pessoa ser prudente, eu ainda prefiro a prudência, né? Porque eu acho que todo prudente ele é por natureza um ser sábio, né? Nem todo sábio consegue ser prudente. Verdade. Então eu vou muito por essa linha. É óbvio que chega no pescoço, mas aí você conta até 10 e dá aquela... respirada. E aí outra coisa, você fica também vendo, uma coisa que você tem que avaliar, de quem que está partindo, entendeu? E essa agressão, de quem que está partindo? Então assim, tem determinadas reações que por vezes até o próprio silêncio fala mais. Então tem pessoas que não merecem nem que você realmente responda. Que não vale a pena. Não vale a pena. Você tem muitos amigos? Tenho muitos amigos. Na política existe amizade mesmo? Alguns amigos sim, tem. Eu posso dizer, inclusive, um exemplo. Eu criei um vínculo de amizade muito forte com a vereadora Carla Cristiane, que hoje atua na cidade de Guaraciaba. Continua lá, né? Ela continua, foi reeleita. Hoje ela está na base de oposição e eu criei um vínculo muito forte. Por quê? Porque no momento que eu mais precisei, que foi justamente nesse andamento desse processo lá, né, que tramitou na Câmara, ela realmente não dava só aquela força emocional, como teve acompanhando passo a passo, né? E acreditava por A mais B que aquilo realmente era uma perseguição, porque realmente foi uma coisa criada. Para você ter noção, eu apresentei um projeto no período da pandemia que comércio nenhum
haveria de ter que estar pagando o alvará de funcionamento, IPTU nem taxa de iluminação pública se ele estava fechado. Nós estávamos realmente num período em que nós não poderíamos ter que estar gastando, já que não estava ganhando. Então, quando eu apresentei esse projeto, eu andei comentando sobre esse projeto dentro de um grupo de WhatsApp. E ali me convidaram a participar de uma manifestação. E eu disse que não poderia participar porque eu, inclusive, estava acometido do Covid. Mas eu disse o que, mas é salutar que façam realmente essa manifestação de forma ordeira, né? Seguindo as regras, os protocolos que haviam naquele momento. E o fato de eu ter dito que fizessem, de ter concordado, aquilo, usaram aquela minha fala e entregaram para o Ministério Público, que entendeu como se eu estivesse induzindo as pessoas a descumprirem um decreto. Mas foi uma artimanha política, eu sei que foi, uma estratégia que utilizaram com o sentido talvez de diminuir ainda mais a oposição. E detalhe, um dos que realmente falava e batia muito quanto à verdade. Mas, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas, a gente... Deus honra no final. Depois provaram de que realmente não existia, né? Não ia nem para frente nem para trás. Certeza. Ó, eu vou fazer contigo aqui um quadro que eu faço com todos, que o nome do quadro é Distância ou Amizade. É o mesmo quadro do chapéu do Raul Gil, a gente mudou só o nome para ser processado. Porque aquele negócio de processo pegadinha. Aí nesse Distância ou Amizade, você vai ver a personalidade, é o número de 1 a 10, você vai escolher, você vai dizer se quer distância ou quer amizade da pessoa. Porque politicamente falando, você pode querer distância, mas pessoalmente falando, você pode querer amizade. Sim. Antes de eu ir para esse quadro, você não pensa em ser prefeito, não? Acho que está muito cedo, né? Está cedo ainda. Está cedo. Eu acho que assim, minha pretensão hoje, sou franco em dizer isso para você, eu quero exercer esses 4 anos de modo que, se daqui a 4 anos acontecer de eu desistir da política, de eu parar politicamente, eu deixo o meu legado bem feito, de forma honrada. E se acontecer de daqui a 4 anos eu for candidato de novo, serei a vereador. Se houver um convite para a gente subir mais um degrau ou as oportunidades surgirem, também confesso a você, deixa na vontade do nosso ser superior. Deixa Deus fazer. Ele sabe todas as coisas. Vamos ver se você vai me responder essa pergunta que até agora ninguém respondeu. Se você fosse candidato a prefeito hoje, quem seria seu vice? Quem você escolheria? Eu perguntei pro Nonato Filho, ele disse, não vou responder, não sei. Eu perguntei para ele da bancada de situação, quem ele escolheria para ser o vice. Quem você escolheria? Da bancada? Da sua bancada, quem seria seu vice? Da minha bancada. Porque assim, se você for fazer uma análise a nível político é uma coisa, se for fazer a nível profissional seria outra. Mas deixa eu ver aqui, rapaz, você agora realmente é uma pergunta. Mas na minha bancada, se eu fosse para realmente estar escolhendo e para a gente fazer uma mesclagem de conhecimento, eu escolheria a Joyce. A Joyce, porque a gente teria essa questão da opção feminina, né? Não ficava só homens ou só mulheres, haveria esse contraste, né? Ia ser muito essa bom. Junção, eu acho que a Joyce faria realmente. Faria um bom trabalho. Faria, sim.